A paz do monte, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast da Comunidade Católica Tabor. Hoje, ao meu lado aqui, Gabriel Faedo. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo, Everton. Tudo certo, graças a Deus. Firme e forte aí, o Gabriel que era o nosso operador antes, né? O Gabriel que fazia tudo. Às vezes ele era o que cobrava escanteio e cabeceava também, né? Antes do nosso podcast, porque era ele que montava toda a nossa sala e depois corria ainda fazer entrevista junto. E agora ele chegando aqui falou: Olha, como tá diferente aqui, né? A estrutura. Muito bom estar Graças a aqui, hein? Deus, né? Muito bom estar aqui. Fico muito feliz e fico muito feliz com essa estrutura que a gente tem hoje, né? Graças a Mais Deus. uma vez aqui parabenizar o Padre Divo, a Arquidiocese e o nosso bispo por toda essa estrutura que foi montada aqui, né? E hoje nós temos um cara muito especial aqui, que há bastante tempo já eu ouvi falar da história de vida dele, de falar da sua comunidade. André, Gerados pela Imaculada, falou: ó, leva ele um dia aí no Tabor que vai ser incrível. E hoje nós temos aqui João da comunidade Totus Tus. Isso aí. João, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, viu? João, você era de pertinho aqui e nunca tinha vindo para Cascavel? Jamais. Minha mãe, quando me deu a luz, foi para outro lado, né? Eu nasci em Maringá, em 82. Olha só, e nunca tinha vindo aqui. E agora se surpreendeu até com a catedral ali, ó. Nós olhando aqui de cima, né? Falei para ele do manto, da coroa, e achou muito legal, né? Toda a arquitetura dela. Sim. Algo mais moderno, né? Isso, vocês lá vivem algo diferente, né? Hoje o João é de Sorocaba, depois nós vamos estar contando um pouco. Mas lá, quantos anos tem a cidade? Há mais de 400 Mais de anos. 400 anos, né? Mais de- Então nós somos ainda um bebê, né? As igrejas lá é bem daquele estilo antigo, com torre, né? Os tijolos ainda são daqueles de barro, não é nada, né? Não é nada de cimento, né? A gente vê algo bem antigo lá. É Aqui, patrimônios, né? aqui é pela questão da arquitetura, né? Aqui a engenharia, então o concreto, você consegue ver o concreto. Então era essa fase naquele tempo, né? Então por isso que a gente vê muitas igrejas aqui na nossa região dessa forma, né? Como a nossa catedral, a São Cristóvão é assim, Santo Antônio, muitas paróquias aqui dessa Mais forma. oriental, lá é mais vertical. Isso, é. João, como é que você aparece no mundo onde você nasceu? Como é que foi a tua história de vida? Então, de 82, né, no ano que eu nasci, a minha mãe, por volta de 12, 13 anos, né, os meus avós morreram, e ela sem estrutura, porque os outros, meus tios e tias, tiveram estruturas, fizeram escola, tudo, e minha mãe não. Né? Então, o único destino que ela teve foi, já a partir dos 12, 13 anos, começar a viajar, sair pelo mundo. Né? E por aí já começam as experiências dela, né? Que não são boas, né? E por aí também ela já tem os primeiros filhos, né? E sempre digo assim, minha mãe teve 9 filhos, cada um de um pai. Né? Então ela não teve estrutura nenhuma. Né? Nem dos irmãos, nem da família, não teve estudo. Quando você nasceu, já tinha quantos irmãos? Ixi, não Já sei tinha ao muitos certo. já. Já tinha outros. Você não conhece todos? Não conheço. Só conheço 3, né? Eu e mais 3. Os outros irmãos nunca vi na vida. E em 82, quando eu nasci em Maringá, também a minha mãe só me teve ali. Ela não morou, né? Acho que a minha mãe falava que tinha Marigazinho, né? Uma cidade mais antiga, assim. Nem Brasília, Brasilinha, né? Tipo, uma cidade menor, né? E ali a gente ficou e... Bom, vamos lá. Eu nasci pesando 1 quilo. Minha mãe, antes de me ter, né? Antes dela falecer, ela contou a minha história, né? E foi em registro, eu fui registrado assim também. Não era para mim nascer, porque ela queria me abortar. Tinha tantos outros, né? Que queria me abortar, né? A história da minha mãe, né? Então foi assim, então foi muito precário minha saúde, né? Até hoje eu sofro com isso, tenho asma, né? Então teve todo... A minha mãe, quando morava na rua, então ela não se cuidava, né? Então teve os outros filhos, deu pro pai ou pros avós e foi ficando assim. E ela bebendo, fumando, né? Não se cuidou, teve pneumonia, né? E foi assim um pouco minha vida, né? Minha mãe falece há 18 anos atrás. Ela teve câncer no pulmão e durou 1 mês também. Daí teve metástase e morreu. Então você nasce em Maringá, mas só nasce e já vai embora. Minha mãe disse que morou um pouco ali, né? Mas sempre esse pouco dela foi sempre 1 mês. O máximo que ela morou em algum lugar foi 1 ano. E eu fui embora com ela. A gente foi morar na rua, porque é o único lugar que tinha, né? Ela ficava ou na rua ou numa favela. Né? Numa casa definitiva ela nunca teve, né? Assim, casa passada no nome dela, né? Sempre tinha um aluguel ou outro.
Mas o forte dela, o desejo dela era morar na rua. E a tua relação na infância com ela, como que era? Ruim, bem ruim, porque eu não tive mãe, né? A única coisa que eu tinha da minha mãe era ver ela bêbada e carregar ela. Muitas vezes eu lembro disso, né? Carreguei minha mãe muitas vezes, mijada, cagada, né? E foi essa relação. Não tinha carinho, não tinha colo, não tinha abraço, né? A única coisa que tinha era pedir para sobreviver. Então a gente tinha que bater nas casas ou abordar pessoas no meio da rua para pedir, pra gente poder comer. Caramba, que situação de vida. Até os 12 anos foi assim, João? Em todos os lugares que a gente morou, minha mãe sempre teve alguém, né? Minha mãe, ela conheceu o meu padrasto quando eu tinha 3 anos, né? E esse padrasto sempre gostou de trabalhar, eu lembro disso, sempre gostou de trabalhar. E num dos lugares que a gente foi morar em Brasília, Brasília, né? Maringá, Brasília, Nossa. tantos lugares que a gente passou até chegar lá. Eu lembro que a gente morou numa chácara, né? E nessa chácara a única coisa que tinha era horta, porque o dono ele cultivava porcos. Então ele ia na cidade e trazia lavagem para os porcos, porque ele vendia, né? Vendia os porcos, vendia carne e tudo. E o que tinha pra gente comer? Era só lavagem. Meu Deus. Eu lembro, eu e meu irmão, nessa época, né? Eu lembro muito bem que quando chegava, era uma perua na época, quando chegava a perua, a nossa alegria era essa, porque tinha alguma coisa para comer. Quando não tinha lavagem, a gente comia só a farinha. Essa farinha de mandioca, né? Minha mãe esquentava com óleo ali e dava pra gente com sal. Essa foi minha vida. Caramba, cara, você vê Os 12. que realidade, né? Que diferença, né? Meu Ah, Deus. louco. E você daí com mais 3 irmãos viveram essa situação? Toda essa situação. Eles mais novos? O meu irmão é mais velho, né? Que mora em Ribeirão Preto, é adventista. Daí tem a minha irmã, depois o meu irmão, a escalinha, né? Aham. E como é que vocês faziam esse percurso de sair de Maringá e ir pra uma outra cidade? Vocês pegavam um ônibus? É que naquela época, né? A gente tá falando aí de 30 anos, né? Quase 40 anos atrás, vamos dizer assim. Eu tenho 43 hoje, né? Era muito comum ter mais mendigo do que hoje. A gente vê, né? A gente tem um trabalho de rua lá em Sorocaba. Mas era muito mais comum. A gente chamava de pardal. Aquelas pessoas que ficavam na cidade mais de 3 dias se tornava pardal. Então a assistência social, ela dava passagem. Porque elas nunca queriam ver pessoas, né, mendigando na sua cidade. Sua cidade. Então era muito comum. Naquela época não tinha muito ônibus assim, né? Que era mais forte. O forte na época era trem. E a passagem de trem era mais barata. Então por isso que minha mãe sempre tinha o jeito fácil de sair do lugar. Por isso que não criava raiz, né? Não se tornava pardal, né? Ela ia na assistência social, ficava 2 meses ali no albergue, 2 dias no albergue e já ia para outro lugar. Naquele lugar, se tivesse uma favela fácil para morar, ela morava. Senão ela já ia para outra. E assim, filho, continuamente. Nesse tempo, vocês nunca foram abandonados por ela? Não. Isso não, nunca. Pelo menos daquele jeito, mas vocês estavam juntos ali. A gente não tinha nada para comer e para vestir, mas Uhum. minha mãe segurou nós 3, né? Porque tem o William, mas o William é mais novo. Só teve ele aqui em Votorantim, em Sorocaba. Literalmente, vocês eram mendigos de rua. Sim. O lugar que tinha pra gente tomar banho era a gente chegava numa rodoviária e procurava uma praça que tinha chafariz. Porque ali a gente tomava banho. Cara do céu. A gente arrumava... a nossa pasta de dente, na época, era sabão de pedra. Né? Aqueles IP, né? Sabão de lavar roupa, né? Comprava o sabão, passava o dedo ali, ó, escovava os dentes. Meu Deus do céu. E o banho era o quê? Uma vez por semana? Não tem como você... Quando tinha, né? Quando tinha. Quando não tinha praça, a gente ia pro albergue. Né? Era assim. Uhum. Se não tinha albergue, tinha praça, alguma coisa pra gente poder tomar um banho. E quando chega em Sorocaba? Então, eu lembro que quando a gente chegou em Sorocaba, foi mais ou menos na época que o Senna morreu. Eu tenho isso gravado, né? A gente chegou, na verdade, em Votorantim, que é grudado a Sorocaba, né? Então a gente chegou aí em Votorantim e lá tinha um lote muito grande de favela. Muito grande. Nossa, tava fervendo na época, né? E o meu padrasto construiu um barraco pra gente ali. Ali a gente ficou muitos anos morando ali. Era o mesmo padrasto lá de Brasília? Sim. Era o mesmo. Ela conheceu ele em Ribeirão Preto. Ó o trajeto. Olha. Bagunça, né? Uhum. Quando eu tinha 3 anos, ela conheceu ele. E nesse tempo ela endireitou alguma coisa da vida ou nada? Nada. Minha mãe nunca endireitou. Minha mãe, ela procurava as igrejas assim para pedir necessidade, não para ela, né? Ia em terreiro de umbanda para pedir passe e por aí vai. Uhum. Filho. Então, mais ou menos na época do Senna, a gente já estava morando na favela. Então ali a gente estabilizou.
Ali ela me colocou na escola. Ali, com 12 anos, eu lembro até hoje. Daí eu fui estudar na primeira série. Aí as professoras viam que eu já era muito grande e sabia alguma coisa, porque a gente estudava na escola, mas não ficava, não completava o ano escolar, né? Ali foi o único lugar, em Votorantim, que eu completei o ano escolar, Olha só. com 12 anos de idade. Nesse tempo, ela estava com o seu padrasto e se prostituía ainda ou não? Não, só com ele. Só com ele daí? Do tempo que ela conheceu ele, só ficou com ele. Ah, só com ele. Ela nos prostituía mais, mas não parou nunca de beber. Aham. Bebeu até morrer. Até morrer ela bebendo. Tinha um vício, né? Aham. Hoje a gente, né? A gente fala que a gente estudando, nós, né? Estudando, a gente sabe que havia demônios, né? É. Espiritualmente, né? Demônios que ela carregava, né? E quando é que você tem o primeiro contato com a igreja? Lá mesmo, em Votorantim, né? Nós moramos ali na favela e a minha mãe morou por um bom tempo, mas ela quis continuar morando na rua. E eu já tinha 12 anos, né? Tava terminando a primeira série e eu conheci uma senhora que ajudava ali as crianças carentes, né? Na época ali tinha a pastoral do menor, era muito forte naquela época, né? Então eles davam comida todo sábado, né? O final de semana reunia ali. E eu conheci uma senhora, né? E a senhora também conheceu a família, né? A minha família ali se alegrou, começou a ajudar. E ela me apresentou a catequese, né? Lá em Votorantim, na comunidade São Paulo Apóstolo. Né? E ali que eu fui crescer dentro da igreja e entender o que é o nome do Pai, o que era a missa, né? A partir dos 12, 13, 14, né? Na catequese? Na Como catequese, chegou com ela. frequentando, aprendendo com ela. Mas daí a minha mãe volta a morar na rua e eu com 12 para 13 anos decidi não morar na rua mais. Daí ela falou, mas onde você vai morar? Eu falei, para mim não importa. Aí eu fiquei morando com uma família na favela. Só que essa família também saiu da favela, porque o prefeito deu casa para eles, né? Ele destruiu toda a favela, deu casa, deu terreno para eles construir. E a dona Conceição, na época, ajuntou-se com o padre e fundou uma casa de abrigo. Olha só. Com 12 para 13 anos, eu fui o primeiro a morar nessa casa de abrigo que existe até hoje lá em Sorocaba, lá em Votorantim. E pegando um gancho nisso, a importância de nós falarmos isso, porque muita gente comenta sobre a Igreja Católica falando que por que a igreja não vende todos os bens que tem? A igreja, cara, é ela que inventou, ou ela começou a fazer caridade da forma que nós conhecemos hoje. Sim. Se você olhar na história do mundo, a caridade ela era feita de uma forma de deixar a pessoa escravizada a você. Os grandes patrões, os burgueses iam lá, faziam a caridade, e depois eles faziam você ficar escravo deles. Olha, agora você tem uma dívida comigo. E aí nós vemos Santo Agostinho e tantos outros começar aquilo que nós entendemos que é hoje, a caridade. A igreja é uma instituição maravilhosa de caridade e a maior, né? É a maior. É a que tem mais faculdades, né? E é a única que faz mais caridade verdadeira, como você está colocando aí, né? As pessoas não entendem a história, né? Eu amo a história da igreja. Então foi mais ou menos isso, amado. Aí eu fui conhecer a catequese, né? Aí eu fui morar nessa casa de abrigo, a dona Conceição, ela pegou a guarda, né, no juiz sobre mim, uma guarda provisória, né? No qual eu fui ajudar ela ali, né? E é aí que eu aprendi as 3 notinhas do violão, né? Aí que eu fui começar a tocar na missa, fui estruturando por um grupo de adolescentes, que na época tinha, né? Era muito forte, grupo de adolescente, fui fazer teatro, né? E minha mãe continuando a vida dela, e eu morando nessa casa de abrigo. Uma hora estava na casa de abrigo, outra hora estava com a minha mãe, né? E ficava assim. Olha só que interessante. E como a semente de um catequista e a importância de você catequista, dos catequistas dentro da Igreja Católica. Como faz a diferença no dia a dia das pessoas um catequista? Não parem, catequistas, porque vocês fazem a diferença. Através de um catequista, né, que começou a ensinar catequese para o João, aquela semente começou a ser plantada. Ainda com um pé um pouco no mundo, ainda não era conversão mesmo, né? Não foi. A minha conversão demorou verdadeira, como eu comentei com você, demorou muito, né? Porque daí eu crescendo, né? Ficava com a minha mãe, ficava na casa de abrigo, uma hora tava no pagode, outra hora tava, né, pro mundo, tava assim. Né? A minha cabeça toda bagunçada, sem pai, nunca conheci pai, nunca tive, né? Ah, esse é o teu pai, né? Eu tive um padrasto, né?
Mas pai mesmo assim, de saber quem é e tal, nunca tive. A sua mãe também não sabe quem é seu pai, né? Não, ela sabe. Ela sabia? Soube, né? Ela soube, mas ela Nunca apresentou. nunca teve contato com ele depois? Não. Nenhum dos nossos irmãos teve contato assim de ficar com o pai. Fora o que ela entregou, né? Para o pai ou para a avó. Aham. Mas nós 4 nunca tivemos assim um contato. Não, esse é o teu pai, vamos conviver junto. Nunca tivemos, não. Isso faz falta, né? Então, Na vida de um adolescente, de um jovem, isso faz a bagunça diferença. tudo a cabeça, né? É, né? Hoje eu tenho meu filho de 3 anos, né? Eu tenho meu filho de 3 anos, então aquilo, né? Que eu vejo como referência de pai, eu tento passar para ele. E como a gente vê que... Ali, olha, eu conheci meu padrasto com 3 anos. Eu tinha 3 anos. Meu filho hoje tem 3 anos. Dizem que é a idade que está formando tudo, né? As lembranças futuras se formam com 3 para 4 anos. É, faz a diferença. Nós que temos filhos aqui, acho que os 3 em comum aqui, né? Uhum. Nós temos filhos, a importância da paternidade, da figura do pai dentro de casa, né? Isso faz muita diferença, né? E você cresce sem essa figura, né? Sim. É. E pra você, João, como que por crescer sem essa figura, como é construir essa figura sem ter essa experiência? Eu tenho esse interesse. A única referência que eu dou pro meu filho, sem referência de pai, né? É só Jesus. As experiências que eu tive até de conhecer casas, famílias, né? Quantas famílias bagunçadas, né? A gente conhece por aí, né? E a gente sempre tentando, mesmo sem ter um pai na minha vida, sempre tentando salvar uma família, né? Que tem a figura de um pai ali. Então, o que eu tento passar pro meu filho é o que eu vivi, né? A experiência com Deus. Porque a experiência que eu tive com o meu padrasto também não foi muito boa, né? Ele roubava cavalo, né? Caramba. É. Ele entrava no supermercado, ele roubava sabonete pra gente poder tomar banho, né? Roubava alguma coisa pra comer, bolacha. Então eu vi aquilo. E eu peguei essas características dele, né? Então eu também aprendi. Quando eu entrava no mercado, né? Muito fácil. Opa, desviava das pessoas, da câmera e roubava. Então a figura dele também não foi muito boa, né? Isso eu lembro muito bem. Mas era uma ótima pessoa, né? Que cuidou muito da gente, zelou muito, me levou muito no hospital, né? Então, um pouco de referência dele eu tenho, mas uma referência maior assim é da igreja, como Sim. pai, né? Olha E só. nós temos, né? A figura de pai e de mãe na igreja, né? Na nossa igreja nós temos. E aí, como é que continua essa caminhada sua dentro desse abrigo, indo um pouco pro abrigo, indo um pouco pro mundo? Ainda se desviou muito, João, nesse tempo? Mais ou menos com 16 para 17 anos eu começo a gostar de Bon Jovi. A minha vida muda tudo de novo, né? Começo a curtir Bon Jovi, faço carteirinha de fã. E ali não era mais o pagode, então. Tava misturado pagode com Bon Jovi, né? E começo a curtir, começo a comprar tudo dele, né? Pego um quadro que... Eu lembro até hoje. Peguei um quadro da Arca de Noé, né? E virei. E na capa dele coloquei o Bon Jovi. Era muito louco. Olha só. Aí, por 17 para 18 anos, né? Conheço uma pessoa do bairro, me apaixono por ela. Aquela loucura, né? Não tinha idade, não tinha estrutura. Todo mundo falando, não vai dar certo. Me decido casar. Olha só, né? Sem referência de nada. Me decido casar. E esse casamento dura quanto tempo? 2 anos. A única vez que a gente sentou para conversar, a gente tinha uma filha já. Logo que nós nos casamos, ela engravidou. Nós temos uma filha hoje de 21 anos, né? E logo que a gente senta, a gente conversa, não deu certo a conversa. Nos separamos ali mesmo, né? E logo depois eu volto pro mundo, tenho outro filho, com outra mulher. Olha, vai só se perdendo. Olha só. A minha vida vai só se perdendo, né? Vai só se acabando, né? E aí começa toda a rebeldia. Já que ninguém gosta de mim, já que eu não tenho nada, então vou ficar mesmo no mundo, né? Vou experimentar tudo, vou viver tudo aí, o que o mundo puder me oferecer, né? Aí me torno escravo do demônio, né? Porque aí eu começo a fazer tudo o que minha mãe fez. O tipo de homem que ela saiu, eu queria sair com o tipo de mulher, entendeu? Uhum. A referência, Sim. né? Então a bagunça que ela teve, eu também queria. As bebidas que ela experimentou, eu também quero experimentar. O cigarro que ela fumou, eu também quero fumar. Foi tudo isso na minha cabeça. Olha só. Você tem 2 filhos, então, já jovens? Exato, tenho. Uma filha, 21 anos. 21 anos e um de 19. 19. Caramba, você vê que você tava indo pelo mesmo caminho dela. Mesmo caminho. Aí logo eu conheço a Cleide, né? Hoje minha esposa.
E a gente se relaciona, nós temos um outro filho, né? E eu com aquele casamento lá, né? Quando eu conheço a Cleide, daí eu me decido ficar com ela, casar de novo. Daí a dona Conceição, que estava próxima, falou, olha, tem que haver um processo de anulidade para ver se tem mesmo a possibilidade de casar. Entro com o processo de anulidade, amigo com a Cleide, né? A gente está morando junto, temos uma filha. Eu falei, comigo mesmo, se não der certo agora, já é o terceiro filho. Né? Cada um de uma mulher. Né? Tudo louco, né? Bagunçado. E graças a Deus, 2 anos e meio depois, saiu o processo de anulidade e a gente casou. E por aí vai, a minha vida continua mais louca ainda no casamento. Mesmo dentro do casamento, mesmo encontrando a sua mulher, hoje tua esposa, Sim. você ainda continua nessa vida louca. Porque eu não tinha... Você não teve um encontro ainda, pessoal. Você não tinha ainda um encontro pessoal com Jesus Cristo. Conheceu só, né? Mas não, esse encontro não não tinha. aprofundou, né? Isso. Eu conheço a Cleide, mas as carências ainda continuam dentro de mim, né? Sem cura. Então, daí eu mesmo com ela, mesmo com a filha nova, eu deixo ela, saio de casa. Ah, não quero mais esse casamento, aqui não dá certo, a gente briga demais. Daí ela tentou e eu falei, não. E assim foi por 3 vezes. Eu voltava e saía do casamento, voltava e saía do casamento. Uma hora estava com a minha família, né, minha mãe viajando. Uma hora estava com os meus irmãos, uma hora estava com a Dona Conceição, uma hora estava no casamento. Tava essas 3 coisas. Que ano você encontra a tua esposa? Em 2006. 2006. 10 anos ainda antes da sua conversão, né? É isso né? mesmo. Aí, nesse tempo com ela, né, já casado com ela, essa bagunça vai e volta. Na terceira vez que eu a deixei, em 2015, né, eu volto para casa, como um cão arrependido, com as suas orelhas para baixo. Peço perdão novamente, né, e ela fala que se alguém tinha que perdoar, não era ela, né, era eu que tinha que perdoar a mim mesmo. Olha, profundo, né? Olha. E nessa época, em 2015, quando a gente tá junto, novamente, o sobrinho dela tá morando com a gente, na casa, né? Que onde a gente morava na época, tinha uma casa e cômodo embaixo, ele tava morando lá para trabalhar e tal. Aí eu tenho contato com ele e ele me apresenta a mudança da minha vida. Olha só. Aí ele fala, olha, tio, eu tô aqui lendo um livro. Eu falo, mas que livro é esse? Não, depois eu te mostro. E todos os dias eu chamava ele, vem tomar um café, vem almoçar, vem jantar. Pera, tio, eu tô lendo um livro. Mas que livro é esse? Tô lendo um livro. Eu falei, peraí, hoje você não vai falar que você tá lendo, você vai me apresentar esse livro. Aí ele me apresentou, ele falou, esse livro aqui eu recebi no ônibus e uma pessoa falou que se eu lesse ia mudar a minha vida. Eu falei, que livro é esse? Aí tava escrito lá, não trouxe, tá na bolsa. Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, 2015. Mais ou menos em fevereiro eu falo, mas que livro é esse? Ele falou, olha, eu tô lendo ele e tô me interessando. O senhor quer emprestado? Na época era aquele pequenininho de bolso. Eu começo a ler aquele livro e aí tudo faz sentido. Eu não tinha quem na minha vida? Mãe. Eu não tinha, nunca tive mãe. Como você me perguntou, e aí, como é a relação sua com a sua mãe? Nunca tive mãe. Né? Nossa Senhora Aparecida, para mim, nós conhecemos lá embaixo, né, a catedral de vocês. Para mim, Nossa Senhora Aparecida não era mãe, porque ela é negra. Minha mãe é negra. Eu tinha o quê? Só. Uma repulsa contra a Nossa Senhora Aparecida, por causa da minha mãe. Nunca me acolheu, como que essa mulher negra vai me acolher? Né? E tem toda uma história também que, graças a Deus, muda a minha vida, né? Então, quando eu começo a ler o Tratado da Verdadeira Devoção, eu vejo todo o carinho. E eu começo a deixar Nossa Senhora curar minhas feridas. Pela sua poderosa intercessão, claro, né? E o abraço, o carinho, tudo aquilo que eu não tive com a minha mãe, né? Que me deu a luz, né? Nos anos que eu vivi, eu deixo Nossa Senhora fazer isso comigo. Então eu leio em março de 2015, começo a terminar a leitura do tratado. Em abril de 2015, faço os 30 dias. Em 3 de maio de 2015, me consagro. Graças a Deus. E mais ou menos em agosto, setembro de 2015, a gente senta com o arcebispo e tudo muda. Da água pro vinho. Graças a Deus. 11 anos já. Nossa. A sua esposa já tinha uma conversão? Já tinha uma caminhada? Também não? Não. Ela tinha na verdade, ela tinha uma vida totalmente diferente da minha, né? Ela nasceu mais no interior, né? Então, os pais que moravam na roça eram muito mais rígidos, né, do que eu, que era da rua liberal, né? João Dado, né? E ela não. Então, batia sempre o nosso temperamento, batia sempre as nossas ideias. E eu falava, não, mas a gente tem que abraçar, a gente tem que estar com todo mundo. Ela falou, não, eu não fui criada assim.
Então a gente tinha essa discordância, né? Só que 1 ano depois que eu me consagrei, ela disse o que aconteceu. Porque ela teve a decisão dela de largar esse casamento também, porque ela já não aguentava, né? Esse vai e vem do João. Só que daí ela encontra um sacerdote na pregação, o padre Christian Shankar, e o padre Christian, nessa pregação, ele diz, olha, um dia você vai pro céu, você sonha isso? Falando pro povo, né? E imagina você lá no céu. Aí você diante de Deus, e Deus pergunta pra você, mulher, você tá aqui, cadê o teu marido? Caramba. Aí cai na cabeça dela, né? Cai na consciência dela. E o padre Christian continua falando, bom, se você não está com ele, aquele que eu te dei pro resto da vida, você também não vai entrar. Nossa. Uau. Daí que ela entende que ela precisava me perdoar, né? Quando eu voltasse para casa, porque isso aconteceu antes de eu voltar. E 1 ano depois que eu me consagrei pelo Médico São Luís, ela já estava consagrada, ela me contou como é que foi a experiência dela com Nossa Senhora. Ela disse no tempo que eu estava largado dela, porque quando as pessoas oravam por mim, elas diziam para ela, olha, o João já não tem mais saída, não tem mais salvação nenhuma. Porque o demônio tá tão agarrado nele, eu que tava agarrado nele, o demônio tá tão agarrado nele que não tem mais saída. Então ela recorre à única mulher que o demônio odeia. E ela diz para Nossa Senhora, se um dia o João voltar para essa família, depois de 1 ano que eu voltei para casa, que ela contou isso, que ele seja todo teu, ó Virgem Maria, e não mais meu. Olha só. E depois, né, esses 11 anos de comunidade, eu sou muito mais de Nossa Senhora do que dela. Sim. Estou muito mais com Nossa Senhora dentro da comunidade resolvendo do que com ela. Isso é fato. Olha só. E Que vira volta, né? que reviravolta, né? E você vê que não foi um grande encontro num retiro, mas a partir de um livro, e que livro, né? Você faz a consagração e ali tudo muda, né? Tudo. Tudo muda. Muda teu casamento, muda tua vida. Eu conheci a renovação em 97. Fiz uma experiência de oração, voltei chapado, louco, rezando pelo poste, pelo cachorro. Só que isso não durou. Não durou. Não durou, porque eu brinco, né, que a minha conversão era que nem a vida, né, escrito vida, né? Lá, uma hora estava lá em cima, outra hora estava embaixo. Né? Uma hora estava em cima, outra hora embaixo. O que me sustenta hoje, eu falo de fato, né? O que me sustenta hoje é a total consagração. Porque se a gente for ver na história da igreja, falando da história da igreja, os maiores santos tiveram seu encontro não foi com Jesus, né? De fato, a conversão foi com Nossa Senhora. Ela nos leva até ele. E quando a gente tem um encontro com Nossa Senhora grandioso, é muito mais fácil ter um encontro com ele. Olha que, né? Que facilidade, né? Porque é a mãe. É a mãe, ela sabe o que a gente precisa, o jeito que vai limpar a gente, né? O jeito que vai carregar para levar até o filho. Ela não quer glória nenhuma, mas leva tudo para ele. O tratado diz no parágrafo 120, né? Quanto mais uma alma é consagrada a Nossa Senhora, 1000 vezes mais é a Jesus. É. E nós vemos isso muito claro nas bodas de Canaã. Isso. Né? Se aqueles homens fossem até Jesus, talvez ele ia falar, olha... Primeiro que eles nem iam porque eles não sabiam, né? Mas aqueles homens vão até ela e é ela que faz acontecer a antecipação do milagre, Isso. né? Olha, estão sem vinho, meu filho. É a mãe que chega e fala, olha aqui, o João tá sem vinho, meu filho. O João tá lá que já não tem mais jeito. Não tem. Né? E aí é essa oração que faz com que Jesus fala, enche umas talhas d'água, né? Foi aquele dia que ele falou isso pra você, com certeza, né? Enche as talhas d'água do João. Né? Quando a Cleide orou, né? A minha esposa orou, o céu se abriu, eu creio nisso. O céu se abriu, é como diz a canção da Cola de Deus, né? O céu se abriu e Nossa Senhora falou, não, agora você entregou ele pra mim. Então agora ele é meu. Olha de fato, há 11 anos, né? Vivendo a total consagração. De fato, agora não, agora eu vou tomar conta. Dá licença, tire sua mão, tire seus gritos, agora é eu. Olha só. E a nossa vida totalmente mudou. Nesse tempo aí, a sua mãe já tinha partido? Já. Já? Porque eu tenho minha filha de 18 anos, né? Ela nasceu, minha mãe faleceu. Olha só. Ela não teve tempo de não, minha filha acompanhar não a sua conversão. Não. Minha mãe não acompanhou a conversão e minha filha também não conheceu a avó. Olha Verdade. só. E aí, como é que começa esse João aí na igreja? Então, já em 2015, a gente vai até o arcebispo, né? E tudo muda. Eu lembro que eu assisti uma pregação do Eudes Duarte, né? O Cabeção, né? Sim. Já esteve conosco no Tabor. E ele falou assim,
É até aquilo que eu brinquei com o William, né? Olha, lá no céu, tenha certeza, jovens, ele pregar para os jovens. Lá no céu nós vamos sentar no colo de Nossa Senhora e nós vamos comer pudim. Falei, comer pudim? Que doido! Né? Já tem a fama de doido, né? Aí eu, depois da consagração, fui procurar no tratado. O que ele fala de pudim de Nossa Senhora, meio doido. Tá bom, vamos lá. E isso para mim foi muito bom, porque me interessou degustar o tratado novamente. Aí eu encontro lá no parágrafo 56, né, que nós vamos comer, no céu nós vamos comer as delícias de Deus no colo de Nossa Senhora. E para ele colocou pudim. Isso para mim foi a virada de chave. Eu falei, não, é aqui, ó, a partir daqui. Então a gente começa em 2015, falar na arquidiocese, não era tão comum, hoje explodiu, como eu falei de comunidades, hoje todo mundo fala da consagração. Mas há 11 anos atrás era muito... um ou outro que você via com cadeia, eles falavam correntinha, né? Não se vivia tanto, né? Há 11 anos atrás. E nesse dia vocês sentam com o arcebispo para falar do tratado? É sobre isso? Eu pulei essa parte, né? É. Nós chegamos até ele e falamos, olha, a gente gostaria de fazer alguma coisa a mais dentro da arquidiocese. Daí ele falou, mas o quê? Daí eu junto com a dona Conceição, falamos, bom, eu acabei de ler o tratado. Eu sei que eu quero fazer algo a mais. Tratado, né? Ele não conhecia na época, aí leu, aí procurou na internet lá, Totus Tus. Aí na hora apareceu São João Paulo II. Aí ele leu, deu uma lida rápida lá e falou, isso aqui é coisa boa. Comecem. Por que vocês não começam, então, alguma coisa dentro da arquidiocese? Daí eu falei, dentro da arquidiocese, o que nós pode fazer, né? Aí ele falou, cria alguma coisa para vocês usarem de identificação, lembra até hoje. Não é o mesmo bispo hoje, né? Já foi... Quem era o bispo? Dom José... Oh, meu Deus. Dom José Lamberti é o anterior, né? Já lembro, já. Fugiu agora. Tô falando com 3 bispos. Que eu cheguei com o Dom José, depois com outro e agora com outro. Enfim. Daí ele falou pra gente criar alguma coisa. Aí eu lembro que em 2015, no dia 5 de dezembro de 2015, a gente faz o nosso primeiro encontro. E ali ficou marcado para nós o início da comunidade. 5 de dezembro de 2015, é o aniversário da comunidade. A gente reúne o pessoal, divulga no jornal da Arquidiocese, que a gente já tem o encontro dos marianos, e surge ali a comunidade Totus Tus. Porque daí a gente começa, dentro da Arquidiocese, ficar 5 meses em cada paróquia, para falar do tratado, para levar a total consagração para as pessoas. Foi assim o impulso. Olha só, a partir da consagração, vocês começaram a comunidade. Exatamente, filho. A gente ficava 5 meses em cada paróquia, o único objetivo era esse, não era o objetivo de fundar a comunidade, de ter mesmo, nada. Era falar de Nossa Senhora, como diz no parágrafo 55, tornar ela conhecida e amada, né? Por meio da total consagração, né? Os santos, né? A gente fala de São Padre Pio, que conheceu, né? Como ele dizia, que há casos de libertação que só Nossa Senhora consegue, né? Por entregar tanto a vida a ela, né? Foi assim, meu irmão. Olha só, que legal. E quando vocês começam em quantas pessoas naquele momento ali? 3. 3. Dona Conceição tava junto? Olha eu, só, minha esposa e a Dona Olha só, Conceição. Dona Conceição aí, hein? Só 3, irmão. Só. Ficamos por 2 anos só 3 pessoas. Depois surgiu outras pessoas que vinham, ajudavam. Mas a gente começou a entender que era um sonho de Deus a mais, que ele queria futuramente um local, né? A gente levou cerca de 3 anos e meio para ter um local onde a gente tem hoje. Onde a gente paga aluguel, né? Não é nosso ainda. Olha só, que legal. Mas a gente começa dentro da paróquia, dentro da arquidiocese, a gente começa a lançar noites marianas, que daí a gente traz outros pregadores, né? Com oração, né? Com momento oracional, com música. Hoje vocês têm ainda? Temos. Tem. Qual dia que vocês fazem? Todo sábado, 7h30 da noite. Todo sábado, 7h30. Onde a gente tem pregação, louvor, momento com Nossa Senhora. Terminamos... semana passada nós terminamos uma novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. A gente faz todo ano, né? E a Dona Conceição? Tá viva? sempre, tá junto. Ainda? A Dona Conceição foi freira. Então, ela foi freira durante 10 anos, religiosa, com hábito e tudo. E ela sai do convento, cuida da família, resumindo a história dela, e depois ela funda essa casa de abrigos, né? E hoje ela é leiga consagrada. Então lá mora ela e mais 2. Ela toma conta, teoricamente, né? Nessa mais mesma 2 casa, pessoas. nesse abrigo. Na comunidade, não. O abrigo hoje... Existe ainda? Existe, mas passou pela maçonaria e por aí vai, né? Então tá na mão de outras pessoas, não tá mais na mão da igreja. Uhum. Né? E também eles começaram a contar a história dessa casa a partir do momento que eles pegaram. Todo o legado lá atrás eles não contam. Entendi. Mudou tudo.
né? Aham. E Dona Conceição mora com a gente Mora hoje. na comunidade. Mora na comunidade. Vocês são quantos de vida? Temos 3 de vida, ela e mais 2, né? Eu e Aham. minha esposa, 5. E mais 5 de aliança. E 5 de aliança. Total dá 3, né? Aham, que legal, que bacana. Caramba, o que que uma catequese não desembocou, né, cara? Aham. Muitas vezes a gente fica procurando, ou as pessoas ficam procurando, né, grandes experiências e grandes momentos. E você precisa ter um momento de conversão, um momento de batismo no Espírito. E às vezes Deus vai te chamar na catequese para ir aos pouquinhos e se molhando aos poucos. E quando você vê, você tá encharcado, né? Você falava O bastante mesmo- isso, né? Ó, nós vemos uma grande catequese que Jesus dá pra samaritana. Aquilo é uma catequese. Né? Aquele encontro de catequese. Né? Ele começa a falar da vida dela, a falar, olha aqui, quantos maridos você teve, e junto com uma cura interior, que era aquilo que você precisava também, Sim. né? Então ele faz... Foi na na alma. samaritana eu vejo isso muito, uma catequese com cura interior daquela mulher que ela sai, larga o balde, sai correndo, né? Anunciando Jesus. Nós vemos também o jovem rico, que Jesus também dá uma catequese para ele. Né? Olha, você faz tudo isso certo, os mandamentos você obedece, eu obedeço. Então agora vai e vende tudo que tem. E Jesus ainda Que é o mais espera ele. difícil. E Jesus espera ele. E aí nós vemos também que você fez parte disso, João. Desse evangelho do jovem rico, com um final diferente. Porque é um dos únicos lugares na Sagrada Escritura que Jesus não está passando e indo. Ele fala que vai esperar o jovem rico. Porque a gente vê, por exemplo, Mateus, é Jesus passando e chamando, vim, vede, e aí vai, e por aí. Ali não, no jovem rico, O Jesus, jovem samaritano, ele espera. ele espera. Ele fala pro jovem rico, vai, vende tudo que tem, e depois volta aqui e me segue. E aí é uma parte muito triste de ver que aquele jovem não quis seguir Jesus. E no Evangelho de São Marcos, que o evangelista ainda narra que Jesus olha nos olhos do jovem rico e ele o amou, né? Com certeza naquela catequese da Dona Conceição, Sim. Jesus estava te amando e estava te esperando, falando, João, vai vender tudo que tem, É agora. vai vender e volta aqui, João. E aí demorou um pouquinho, né? Foram alguns anos. Foi. Mas você foi lá e vendeu tudo que tinha e voltou para caminhar com Jesus. A gente vê que o evangelho ainda hoje em dia está sendo vivido, né, nas nossas vidas, né? E você é uma prova disso. Cara, você passou por comer lixo, né? Por viver na rua. Chegou a usar droga, João? Eu experimentei muitas vezes ali na favela, né, onde a gente morava, em Votorantim, né, a maconha. Tive contato com outras drogas pesadas, cocaína e tal, mas não cheguei a experimentar. Mas a maconha, uma coisa ou outra, né, ali do trabalho, né, sempre experimentava. Voltando ali no que você falou do encontro, amado, eu lembro que até o sacerdote que abriu a casa com a Dona Conceição, mais tarde, futuramente, ele se torna o diretor espiritual da comunidade. Ai, que Olha legal. só. Porque no bairro que a gente está hoje, em Sorocaba lá, é o bairro que pertence à paróquia dele. Territorialmente ali, É ele dele. ficou 3 anos com a gente. Olha só. A gente tem uma aproximação, né? Quando eu fui dar o testemunho lá no PHN, o pessoal fez uma entrevista com ele, não sabia. Aí colocam ele no telão. Nossa, me emocionei muito, viu? A gente, né, eu tive recordação muito ali do tempo em que ele cuidou da casa, né? Orientou, né? E uma Grande coisa, parceiro. uma coisa que é muito legal também, que eu percebo, é que muitas vezes a gente, por ser uma geração muito imediatista, de quer as coisas pra ontem, de última hora, pra fazer logo as coisas, Cristão que miojo. isso aconte, que fica pronto em 3 minutos, uma coisa que a tua esposa fez, né? Que foi ver tudo isso e saber suportar o processo, né? Saber ouvir, entender e saber que ia ser turbulento, mas tinha esperança de que poderia passar aquilo, né? Tinha esperança de que Deus ia agir Ela ali mesmo. acreditou, né? Ela acreditou que o João um dia teria uma saída, né? Ela acreditou. E como é difícil hoje, né? É isso que o Faído falou, e você também complementou desses cristãos miojo hoje, né? A gente vê isso muito em todos os lugares, que pessoas que não param, por exemplo, você vai olhar até nas igrejas protestantes hoje, de pessoas que não param nas igrejas, né? Elas pulam de uma igreja para outra, muitas saíram da igreja católica e aí não tem mais paciência, não cria raiz, não quer esperar, né? Isso mesmo. Aí você fica imaginando uma pessoa dessa no templo lá de Santa Mônica, que rezou mais de 30 anos para Santo Agostinho, tinha desistido de tudo, né? E ela não, esperou 33 anos a conversão do seu filho, igual a tua esposa teve paciência de falar, não, peraí, eu tô entregando agora ele, mãe,
e ele vai voltar. A vida que ela teve foi muito mais sofrida, né? De algo do sítio, né? Algo rural, né? Do pessoal, do pai dela. Ela conta muito, né? O pai dela é falecido. Mas ela conta que ela aprendeu muita coisa com o pai dela. De ser, assim, honesto. Pisou no meu calo uma vez só, entendeu? Coisas sim. bem rígidas mesmo, né? Então ela viveu muito isso, né? E a pregação do padre Christian no nosso casamento fez ela, opa, eu preciso do meu esposo para entrar no céu, né? De fato, isso nos ajuda a lutar pelo outro, né? A salvação nós sabemos que é individual, né? Mas isso, uma pregação dessa nos ajuda a falar, opa, eu não vou desistir do meu marido, não vou desistir do meu filho, né? Eu posso encontrar ele um dia no céu, né? E o Evangelho diz que as prostitutas podem se converter mais rápido que nós, né? Então a gente não brinca com a nossa salvação, não, né? Então, a gente que se esperte, né? Por isso que eu digo que o tratado fez a diferença na minha vida, né? Que Nossa Senhora, onde eu agarrei. Porque eu encontrei uma mãe que eu não tive, então eu encontrei Nossa Senhora. E mais pra frente, quando eu construo a comunidade, né? Eu vou em Aparecida do Norte e trago uma imagem, sem o manto, negra. Olha isso. Olha o que Deus é, né? Deus fala, não, peraí, você não foi curado ainda. Aí eu trago a imagem, ela fica exposta lá, e eu fico olhando para Nossa Senhora, e tem um momento que eu sou curado, liberto daquele trauma que eu não gostava da minha mãe, não aceitava ela. Aí eu coloco um manto. Hoje, se você vai na comunidade, a primeira imagem que tá ao entrar no portão, é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Olha que lindo. Olha que legal. Gente, Nossa Senhora é tremenda. E hoje, os seus filhos também estão junto na comunidade? Não. Não? Os outros 2 filhos, não. Estão com a mãe, estão na vida deles. Uhum. A minha filha, eu soube que teve um desencontro por aí na vida, né? Mas tá vivendo outra vida, fora da comunidade. Uhum. Já os meus 3 filhos, a realidade é outra, né? Eu tenho uma filha de 18 anos com a Cleide, hoje 18, tá trabalhando, né? O meu filho de 3 anos, João Paulo, né? E a nossa filha, Gema Maria, com 3 meses. Completou ontem. Gema Maria, qual que é o nome deles? Gema Maria, 3 meses. O João Paulo, 3 anos, né? Por causa de João Paulo II, né? É, isso mesmo. E a Arielle. Uhum. O nome dela é Ariel, Isaías 29. Só que eu não entendi que era anjo, né? Coloquei o nome de Ariel, né? E hoje foi registrada como Arielle. Uhum. Essa é a minha realidade. Que bacana. E hoje vocês fazem... Que trabalho que vocês fazem dentro da Arquidiocese hoje? Nós temos o trabalho de rua, que é toda sexta-feira, né? O Sopão da Imaculada, nós temos o nome. Hoje você vai atrás daqueles que um dia você foi parte deles. Ixi, olha, nós já demos já fizemos muito desse trabalho na rua, né? Já trouxemos para dar banho, já acolhemos morador, né? As pessoas sempre falam, um dia você vai lançar até uma chácara, né? Para acolher eles. Rapaz, mais difícil, hein? Já pensou nisso? Já pensei muitas vezes. Eu tive numa chácara de dependência química, né? Que é católica, tudo, e lá me inspirei até na capela que nós temos, né? Ficamos o dia todo lá. O padre João Freire, inclusive, que abriu a casa lá atrás, foi o nosso diretor espiritual que nos levou lá. Uhum. Aí me inspirei na capela deles, ficamos o dia todo, a gente aprendeu qual era a rotina, o que precisa, o trabalho laborial que eles fazem, enfim, conhecemos tudo. Temos o nosso grupo de oração, que é todo sábado, né? E retiro todos os meses. A gente tem muita atividade de retiro, missa diária, né? Adoração perpétua nós temos, né? Nós temos muito retiro porque nós pagamos aluguel do espaço que nós moramos, né? Inclusive, você que está me vendo aí, ó, vai que de repente você tem o desejo de nos ajudar a comprar aquele lugar, né? Deus nos pediu 2 coisas esse ano, ou tudo ou nada, né? 10 anos de comunidade, nós completamos dia 5 de dezembro de 2015, de 2025. Aí Deus pediu 2 coisas. A primeira coisa era adoração perpétua, porque a gente tinha 48 ou 72 horas, não tinha, né? A semana toda, 24 horas, né, esposa. Então Deus pediu, a gente trabalhou, correu atrás, temos alguns horários ali que nós completamos, mas Jesus não é guardado. Olha, né? só. Graças a Deus, é 24 horas somente quando há missa, né? Daí guarde Jesus, Sim. missa. E aí quem mantém lá em adoração, Nós comunidade como membros, e fora também, pessoas... Nós como membros e as outras pessoas que se voluntariaram nos horários dela. Então é 24 horas, o portão ele fica encostado à noite, durante o dia é aberto, o dia todo, né? 24 Que legal, horas. cara, olha que experiência Caramba, bacana, que hein? legal, cara. Muito massa isso. Deus nos pediu. E a segunda coisa maior ainda que ele nos pediu é ter a nossa terra prometida. De todo o tempo de 10 anos de caminhada, de história de comunidade Totus Tus,
Nós pagando o aluguel ali, né, naquele local, Deus pediu para comprar aquele lugar. Lançamos o desafio para o dono, né? Você que está nos assistindo aí, por favor, nos ajude. Então, nós lançamos o desafio. Precisamos de 5.000 pessoas que doem R$1.000. Se você fizer a conta, dá 5 milhões. Aham. Nós temos 5.000 metros quadrados ali na chácara dele. E hoje é o valor que ele quer. Antes, quando a gente foi lá, valia R$300 o metro quadrado. Hoje vale R$1.000 o metro quadrado. Então, nós lançamos de 100%, a gente conseguiu até agora 2%. Graças a Deus. 2% da campanha. Nós estamos parecidos nessa história, né? Bora? Nós também pedimos muito para Deus para nós termos um lugar, nós pagávamos um aluguel muito alto no nosso barracão. Hoje nós estamos num lugar provisório, né, numa paróquia, e a arquidiocese, né, através do Dom José Mário, nosso arcebispo, já agradeço desde já, ele nos cedeu, né, por 20 anos, mas ele já disse que pode ser renovado e quantas vezes quiser. É um barracão que não está terminado, né, a gente também vai mais de 1 milhão para terminar, e também estamos com aproximadamente 2% alcançado também. Mas onde a gente vai hoje? Não. Esse barracão deve ficar pronto em mais de um ano. Daqui a um ano a gente deve terminar ele, né? Mas também estamos rumo à nossa terra prometida aí também, né? E Deus vai honrar, viu, irmão? É. Deus vai honrar, pode ter certeza. Se tem o pé de Nossa Senhora lá dentro, Deus vai honrar. Porque onde Nossa Senhora pisa, o demônio tira a pata. Né? Amém. Onde Nossa Senhora coloca o manto, isso, o diabo nós estamos tira a aqui, capa. nós estamos aqui, ó, do ladinho do manto de Nossa Senhora. Do lado do manto. Que bom, irmão. João, e esse contato com Santa Teresa d'Ávila também? Você tá vendo aqui. Tô vendo um livro aqui, ó, o Castelo Interior. Teresona, né? Nós temos uma não podemos falar, uma loja, né, chamada Mariá. Dentro da comunidade nós temos uma loja que há 18 anos existe. Minha filha de 18 anos, quando nasceu, a minha esposa começou como porta a porta da Canção Nova. Ah, sim. Né, a fazer o pedido e entregar para o povo. Fazer o pedido e entregar para o povo. E ela começou a guardar algumas coisas, né, que ela comprava. Inclusive, ter o contato com outros fornecedores. E montou a loja Mariá. Hoje tem uma estrutura da loja lá dentro da comunidade, né? Camiseta, terço e livros, né? E eu tenho, na casa, eu tenho bastante livro, né? E inclusive Santa Teresona aí, ó. Castelo Interior, né? Muito bom demais. Eu recomendo, você recomenda. Demais. É muito bom, gente. O que você pode buscar nesse livro aqui é o que eu busquei para minha vida, uma vida interior com Deus. Uma vida interior. Você vai ver seus lamaçais e vai tomar a sua decisão de mudar de vida. Vai tomar a decisão de entrar no castelo, né? Isso. Muitas vezes a gente tá ainda do lado de fora do castelo ainda, né? A gente, quando pega esse livro pra ler, você começa a ler, você fala assim, nossa, eu acho que eu tô nessa morada. Aí você vai passando e fala, meu Deus, eu nem cheguei no castelo ainda. Eu tô no portão ainda batendo a porta, né? Mas eu indico muito, pessoal, você que não leu ainda Castelo Interior, ou Moradas do Castelo Interior, né? De Santa Teresa d'Ávila, é incrível esse livro aqui, tá? O livro das moradas. Cura Interior. Leia esse livro que com certeza você vai avançar em santidade. Aquilo que o João falava antes, e que, se eu não me engano, é Santo Agostinho que fala que a conversão é um instante, mas a santidade é uma vida inteira. Porque a conversão é ali, aquele momento de euforia e de vir pra casa, querer converter e rezar até pelo poste, pela árvore, por tudo. É o taborão, é um encontro forte que você teve com Deus. Mas a vida de santidade é no dia a dia, é nos dias maus, é no dia em que você não quer rezar, mas você vai rezar porque você sabe que você precisa ter intimidade com Deus, né? Também foi Santa Terezinha que o dia que ela estava adorando, olhando os tijolinhos, foi Teresona. o dia que... Foi Teresona. Teresona. O dia que ela estava olhando os tijolinhos foi o dia que ela fez a melhor escolha dela, né? Que adorou porque ela não tinha vontade. Então, leia esse livro aqui, que vai te ajudar muito. Nos ensina a ser verdadeiro com Deus. Isso, Porque muitas vezes a gente chega diante de Deus com máscaras. Claro que é um processo de conversão, né? Santa Teresa ensina a gente a tirar a máscara e ser verdadeiro com Deus. Hoje eu te quero, Senhor. Hoje eu não te quero, mas eu tô aqui. Isso é a verdade, né? Que tem muita gente que fala, hoje eu não quero Jesus, tá? Mas aí começa a fingir. E aí vamos colocar o livro de pé aqui, ó. Quem ninguém entendeu é porque ele tá falando aqui no... Vamos deixar o livro de pé aqui, ó.
Pro Rafa tá pegando aqui, ó. Antes ficou parado. Vamos ver aqui agora. Já para Dá aqui. pra Ó. abrir aqui a capa dele. Isso. Aí, Então, ó. então, Santa Teresa nos ensina, tá? Tem uma história dela que ela tá no banheiro fazendo as necessidades e ela tá rezando. Sim. E daí o demônio vai atentar ela e Até fala, aqui? mas você tá rezando até aqui? Daí ela fala, minha oração eu mando pra cima e o que der vai pra você. Então, Isso mesmo. E olha, outra coisa que a gente pode destacar de Santa Teresa, né? Agora virou, né, especialista de Teresa aqui nós três, né? Apaixonados. Uma mulher marianíssima, roxa. Tinha uma intimidade com Nossa Senhora muito grande, né? Os êxtases que Santa Teresa tinha, Nossa Senhora aparecia para ela. É. Então, imagine você, né, orar e estar ali em comunhão com Deus e Nossa Senhora do seu lado. Ô, louco, gente, não precisa mais nada. Meu Deus do céu. Ela é baluarte da comunidade? Não. Patrona, não? Não, Terezinha é. Terezinha. Terezinha é madrinha, né? Os baluartes são São João Paulo II, Tinha que ser, né? Totus Tus, né? Não tinha jeito. Um grande papa, né? São Incrível. Luís Monfort, Nossa Senhora, São João Paulo II, né? São Luís Monfort, por causa do tratado, né? A vida dele, e São Padre Pio. Então, os três, assim, enérgicos, uma né? trinca forte ali, né? Isso, você viu? As pessoas até falam assim, nossa, Bruno, por que o carisma da comunidade, assim, é tão radical? Vai ver os patronos. Pronto, tá aí. Vai ver os patronos, né? Aí nós temos de madrinha, né? Padrinhos, né? Que a gente fala assim, que é intercessores, né? Santa Terezinha, nós temos Santa Gema Galgani, né? E também São Miguel Arcanjo, São José, nós temos as imagens. A gente gosta de imagem pequenininha deles, né? Então tem umas imagens pequenininhas lá na comunidade. E É quando, isso. quando você começa a pregar, João? Dentro da comunidade, você fala na vida Pregar. da conversão? É. Então, na verdade, o grupo que lá atrás, né, eu comecei a participar, eu coordenei o grupo de adolescentes. Ah, Eu tinha mais ou menos, acho que uns 14, 15 anos, por aí, né, já vem a coordenação do grupo. E ali eu começo, né, a falar um pouco do Senhor, né, eu lembro que estava forte, né, tava no auge aquela música da Adriana com o Valmir Alencar, né, Abraço de Pai, né, e por mais que me falem. Então a gente se ajunta ali, o Santíssimo era ali, né, a gente se ajunta, faz a roda e começa. Todo sábado a gente cantava essa música, todo sábado, Abraço de Pai, todo sábado, lembro até hoje. você canta e toca. Eu aprendi com a Dona Conceição as 3 notinhas, né? A primeira música que eu aprendi foi Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, né? Aí aprendi a cantar junto ali, porque ela cantava também, né? Canta também. Então aprendi a gostar de música ali junto com ela. Então começa a pregação aí, mas o que desenvolve mesmo é dentro da comunidade, porque eu tinha que pregar sobre o tratado, Sim. né? A gente dava 5 encontros. Então um dos encontros era eu que falava de algum capítulo do tratado. Ai, que legal. Que bacana. Vocês faziam 5 encontros, então, no começo, pra falar do tratado. Isso, ficava 5 meses em cada paróquia. Aham. Em cada paróquia. Vocês fizeram um trabalho em toda a diocese Ela sobre o é a tratado. arquidiocese. Dentro da Olha arquidiocese, nas cidades vizinhas, Vizinhas. pertencente à arquidiocese, nós fomos. Fizemos um grande trabalho, graças a Deus. E ali começam a surgir as consagrações da Nossa Senhora. Isso. Hoje, nesses 10 anos aí, a gente tem mais de 3.000 pessoas que passou pela comunidade e se consagrou. Caramba, que legal. Vieram casamentos, né? 3 coisas que acontecem, né? Dentro da comunidade. A gente brinca assim porque é fato, né? Esses 10 anos. Quando a pessoa pisa na comunidade, ou ela engravida, para quem não quer, Na nossa também. né? Ou engravida, porque a gente sabe, não sei se foi o caso seu, mas no meu caso foi, eu fui operado por 15 anos. Quando a minha filha nasceu, minha filha de 18 anos, quando ela nasceu eu operei. Eu já tinha 3, né? Com ela foi 3. Falei, não, então aqui chega. E a irmã Zélia vem na comunidade, aí prega e profetiza, né? Que eu ia desfazer. Então, a gente evitava. Então, agora Deus manda. É. Olha isso, né? Ou a pessoa casa, porque eu não era casado, eu tava vendo junto, lembra? Né? Então, ou casa, ou engravida, ou muda de vida. A pessoa não tem por onde ir. Não tem pra onde né? ir. Essas 3 coisas, né? E quando a irmã Zélia profetiza dentro da comunidade, Deus já tinha mostrado uma criança para mim. Lá onde a gente mora, numa chácara. Correndo ali, eu falei, criança, deve ser as crianças dos outros, né? Obrigado, senhor. Aquele momento, né? Vou orar por essa criança. E continuou Deus mostrando. Aí eu falei, senhor, confirma quem é. E ele gritou dentro de mim, teu filho. Eu falei, imagine, eu operado, meu filho. E continuou. Daí eu falei pra Cleide, e a Cleide falou, lembra que a irmã Zélia profetizou que isso um dia ia acontecer?
Então, a mesma pessoa que pagou R$ 300 para me operar, fora da comunidade, pagou R$ 9.000 para me desfazer. Uau, Milagre de Deus. caramba. 15 anos depois, né? Minha filha já estava já com 15 anos, né? Hoje tem 18, meu filho com 3 anos, né? 1 ano e meio depois que eu desfiz a vasectomia, nosso filho nasce. Deus é bom. Caramba, que Né? A massa. gente engravida dele. É. Com a graça de Deus. Não, a nossa comunidade é bem parecido também. Eu acho que isso é meio que uma característica das novas comunidades, né? Filho, casamento E mudança. e mudança de vida. E, na verdade, é o evangelho, né? Sendo vivido de verdade, né? Não, É isso tem, não mesmo. tem um segredo, né? As pessoas, é o que ele estava falando, as pessoas acham algo, não, eu quero o sobrenatural, né? Eu quero viver a radicalidade, muito louco, mas é só viver o evangelho. É? Só ver o que está na palavra de Deus. E as Pronto. pessoas acham que nós somos loucos, né? Ao ponto de largar tudo, ao ponto de falar energicamente, tá. Aí você fala, mas e o evangelho? Né? Será que não é louco? Será que não propõe para nós uma mudança? Nós estamos querendo viver aquilo que Deus, através do seu filho, pregou para nós, né? É isso mesmo. João, nós já estamos se encaminhando para o final aqui. Eu quero fazer um bate-bola, jogo rápido com você aqui agora. Se eu conseguir. Uma palavra que define quem você é hoje. Mariano. Quem você era e quem você se tornou. Prostituto. E hoje me tornei um consagrado. O fundo do poço tem um nome? Qual foi o nome do seu? Pagode. O que te mais doía naquela fase? Minha mãe. Teve um momento que você pensou não tem mais volta? Vários momentos. Ixi. Quis por muitas vezes tirar a própria vida, né? Foi triste, punk. O que foi a virada? Tratado. Quem foi a primeira pessoa que acreditou em você? Minha esposa. O que você aprendeu vivendo na rua que muita gente nunca vai entender? O que eu aprendi é que mesmo... Porque eu lembro também, olha, uma coisa bem perguntada. Eu lembro que muitas vezes, mesmo sem conhecer Deus, eu sabia que Ele existe. É o batismo, né? Eu sabia que Ele existe, que Ele existia, né? E eu sempre falava para Deus, Senhor, se o Senhor existe um dia, tira minha mãe dessa vida. É a fé. Então, muitas vezes as pessoas que estão nessa vida perdem a fé, né? Perdem o senso de acreditar que existe ainda uma saída. Fé. O que mais te dá medo de perder? Minha família. O que é dignidade pra você? Ah, Deus. A Eucaristia diária. Dignidade. Se hoje a sua mãe estivesse viva, o que você falaria pra ela? Te amo. Demais. Nossa Senhora. Minha mãe, ela faleceu assim, num mês, né? Em um mês ela faleceu e ela deixou muita tristeza, porque ela definhou. Ela desacreditou na cura dela. Porque quando a gente descobriu, ela estava com 3 centímetros só, né, no pulmão. E estava com 51 anos. Então, acredito eu, né? Que ainda tinha chance dela se curar. Mas quando a gente foi escondendo e ela descobriu, ela falou, eu tô com câncer, né? Não tem problema não, eu quero a morte mesmo. Ah, filho, não levantou mais. Eu lembro até hoje. Não levantou mais da cama e aí foi muito triste. Nossa, caramba. Qual a música da tua conversão ou da tua vida? É o que eu gostaria de cantar hoje, né? Acaso não sabeis. Ai, que legal. Eu sou da Imaculada. Se alguém hoje está no mesmo lugar que eu estive, eu diria, olhando para aquela câmera. Busque Nossa Senhora. A saída para a nossa vida. Porque chegar até Jesus, para nós, digo por mim, estava muito difícil. Mesmo comungando, mesmo indo na Santa Missa, não consegui permanecer. Mas por meio de Nossa Senhora eu consegui chegar até Ele, que é muito mais fácil. Vai até a mãe, que o filho te acolhe. Esse aí é o João da Totus Tus. João Loucão também, né? O André falou João Loucão. O João Loucão, cara. Traz o João Loucão. João, agradecer a tua participação aqui. Um testemunho mesmo que edifica as nossas vidas de alguém que esteve na rua, teve a mãe prostituta, que morreu, a mãe morreu com câncer, antes ainda da sua conversão. Sim. E que ele conseguiu mudar de vida. História muito incrível para todos nós, né, Faído? E é muito gratificante, muito bom a gente saber que diante de todas essas situações, Deus sempre esteve ali, sabe? Deus sempre
esteve ali e ajudou. E isso faz com que a gente olhe para nossa vida e quando passa por alguma situação inferior, infinitamente menor, mas passa por uma situação, a gente possa entender também que Deus também tá ali, né? Deus também tá ali Isso mesmo. e vai nos ajudar, né? Eu acho que o André fala João Loucão porque quando eu conheci o André, né, há muito tempo atrás já, a gente tá ali há 9 anos, né? Tinha um prostíbulo ali na frente da chácara, né? Um prostíbulo, a rua de terra, toda sexta-feira, macumba, e a gente não desistia. Então a gente jogava no prostíbulo, que era um sobrado e as mulheres com a janela lá, dá pra ver tudo, a gente jogava medalha, a gente jogava água benta, a gente jogava sal. Quando tinha os bailes funk lá dentro, a gente colocava a mão pra rezar. Olha Entendeu? só. Então a gente sempre acreditou. E hoje com a campanha ele fala também, né? Das 5 mil pessoas com R$1.000. Claro que a gente não precisa de 5 mil pessoas que doem 1.000. Uma pessoa que doe R$10 já entra na campanha, né? Aham. Qualquer valor entra na campanha. Então ele acha que isso também é loucura. Então por isso que ele fala João Loucão. Ele é muito bom, gente. É bom demais. Andrezão, um abraço pro André. E nós nos despedimos de mais um episódio aqui na Comunidade Tabor, desse podcast. E hoje, quinta-feira, na verdade hoje não, porque já vai ter passado, né? Depois que a gente postar isso aqui, nós estamos com o João aqui, uma pessoa que nos edifica muito com seu testemunho, que você que está passando por uma dificuldade, olha, não é o fim da linha não, tenha esperança, tá bom? Esperança. E o principal é você saber que a nossa maior esperança é na vida eterna. Santa Teresinha dizia assim, a vida é uma noite mal dormida num albergue no meio da estrada. É isso, a vida é isso. Brevíssimo. Mas não é o final, não é o final é no céu. Deus te abençoe, a paz do monte.